Olá, você que acompanha o nosso curso teológico de nível médio. Seja muito bem-vindo à aula de número 6, em que vamos falar da Contra-Reforma Católica. É sempre um prazer falar com você e estudar juntos sobre os temas importantes da história da Igreja. Antes de começarmos, queremos fazer um apanhado geral sobre o que foi a nossa última aula, em que falamos sobre a teologia de Calvino. Então nós aprendemos que Calvino ele tinha uma hermenêutica humanista, com ênfase na exegese, e um perfil diferenciado dos reformadores de primeira onda. Falamos que para João Calvino, Deus se revela por meio da revelação geral, das escrituras, da encarnação, da pregação e dos sacramentos, sendo a revelação geral inútil para que o ser humano encontre a salvação, as escrituras como revelação geral de Deus e sendo elas como os óculos para que nós analisemos e numa linguagem analógica, ou seja, uma linguagem mais próxima do ser humano. Falamos também sobre a providência absoluta, ou seja, o governo soberano de Deus através dos seus decretos. E dizemos que os decretos de Deus não anulam a responsabilidade humana, mesmo não compreendendo o ser humano como um tema consegue se adequar a outro. Calvino também cria que a imagem de Deus no homem ela está deformada, mas não apagada, o que seria depravação total, fazendo uma diferença entre os eleitos e aqueles que apenas creem no meio da caminhada. Falamos sobre a predestinação absoluta, em que, para João Calvino, Deus escolhe as pessoas antes da fundação do mundo, tanto para a salvação quanto para a perdição. Calvino também fala sobre a igreja verdadeira, mostrando os pontos que, na sua visão, devem existir numa igreja para que ela seja considerada verdadeira, que é a pregação bíblica, a disciplina eclesiástica e os sacramentos. Na teologia de Calvino, nós também vemos a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível, sendo a igreja invisível todos os eleitos, os anjos e os crentes do Antigo Testamento. Calvino também vai reafirmar a importância da igreja, dizendo que sem a igreja não há santificação, porque a igreja é a mãe dos crentes, onde os crentes nascem, crescem, aprendem, evoluem em sua espiritualidade e sua comunhão com Deus, por meio dos dons ministeriais, dos ministros ditos por Deus e da edificação mútua entre cada um deles. Nós dissemos que Calvino cria numa teologia, uma eclesiologia, onde as funções eles não eram de acordo com a sua vocação ministerial, e falamos ainda sobre a vocação interior e a vocação exterior, que são necessárias para nós dizermos o que é um ministro de Deus. A vocação interior é o desejo da pessoa de exercer o ofício, enquanto a vocação exterior abrange 2 pontos. O primeiro ponto, a ação da igreja em aceitar essa pessoa em sua função, reconhecê-la em sua função. E a segunda, e mais importante, o chamado de Deus através dos dons espirituais para o exercício dessa finalizamos dizendo que Calvino cria num modelo de ceia memorial misto, em que ele cria que Cristo estava presente na ceia, não nos elementos, mas na verdadeira participação dos membros. Então Cristo está presente na ceia do Senhor. E finalizamos dizendo que Calvino cria que a igreja não devia se isolar da sociedade, mas de certa forma interagir para que o governo de Cristo se manifestasse através de cristãos piedosos. E hoje nós vamos falar sobre a Contra-Reforma Católica. O que é a Contra-Reforma Católica? São as ações que a Igreja Católica tomou contra a expansão do protestantismo. Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça e juntos pedirmos a orientação e a presença do Espírito Santo em nosso estudo de hoje. Senhor Deus,
Em nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Gratos por mais esta rica oportunidade de aprender sobre a tua palavra, sobre a história da igreja. Senhor, nós carecemos da presença do teu Santo Espírito e convidamos o teu Santo Espírito a estar conosco neste momento. Pai, nós precisamos de ti, precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente. Senhor, assim como Calvino, ele dizia, Pai amado, que as Escrituras são os óculos para que nós encontremos a revelação que o Senhor decidiu revelar a nós. Nós cremos que neste dia é desta mesma forma. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo para nos elucidar de fatos que nós não conhecemos, Pai. Vamos hoje aprender, meu Deus, sobre um importante período, Senhor, da igreja. Vamos aprender sobre dogmas, Pai amado. E vamos aprender sobre conceitos que a Igreja Católica tentou tirar, meu Pai amado, do protestantismo, da reforma protestante. Então, Senhor, nós te pedimos, orienta-nos nesse momento. Abre as nossas mentes, os nossos corações. Carecemos do Teu Santo Espírito. Nos ajuda para que nós tenhamos a total compreensão, Pai, do que vai ser estudado neste momento. Nós te agradecemos porque temos certos a tua presença, no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá? Então, quando nós falamos sobre a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, nós estamos falando sobre uma reação ativa da Igreja Católica Apostólica Romana contra a expansão do protestantismo. Então vamos voltar um pouco no tempo para elucidar isso. O porquê da necessidade da Igreja fazer uma Contra-Reforma. Desde a impressão da Bíblia por Gutenberg até a passagem pelo início do protestantismo com Lutero e com os demais reformadores, nós vemos que a Igreja Católica tinha a hegemonia do pensamento da época. Então a Igreja Católica conseguiu fazer um sistema em que o catolicismo estava acima de todas as outras questões políticas e até mesmo religiosas. Então o catolicismo conseguiu se colocar acima de estados. Então os reis, eles precisavam da aprovação da Santa Sé, da Igreja Católica, para ter, por exemplo, os seus reinos reivindicados, os seus reinos colocados em posição. Então um rei, quando ele entrava, ele havia a necessidade até mesmo da autorização da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica fez um poder que não estava associado apenas a estados, mas era a única representante entre Deus e o homem. Então, através da Igreja Católica, até mesmo os governantes precisavam dessa ação, dessa ligação com Deus, por meio da Igreja Católica Apostólica Romana. Acontece que com a difusão da Bíblia, principalmente isso, as pessoas tiveram acesso sobre o que estava escrito na palavra de Deus. Então o que antes ficava apenas restrito a sacerdotes, restrito à Igreja Católica como uma verdade absoluta, as pessoas tiveram como refutar, como comparar aquilo que a Igreja pregava e aquilo que estava nas Escrituras. Porque até então o padre, que era tido como representante de Deus para aquele povo, ele rezava a missa em latim, em que quase ninguém conhecia, ou seja, quase a totalidade das pessoas não conheciam latim, e as pessoas não sabiam nem mesmo o que estava sendo dito no culto. Então aquilo que o padre falava era uma lei, era como se Deus estivesse falando, independentemente se aquilo estava pautado na palavra de Deus ou não, porque as pessoas não tinham como comparar. Elas precisavam e eram obrigadas a aceitar o que o padre dizia, o que a Igreja Romana colocava.
Foi assim, por exemplo, com as indulgências, foi assim, por exemplo, com a doutrina do purgatório. A igreja, ela ditava as regras, mas não havia ninguém que pudesse fazer um contraponto. Então as pessoas eram obrigadas a aceitar aquilo que a igreja colocava, uma vez que não havia como a pessoa ter certeza. Então era na base da confiança. As pessoas precisavam confiar no que a igreja dizia. Com a impressão da Bíblia e a tradução da Bíblia em diversos idiomas, as pessoas começaram a ter acesso àquilo que estava na palavra de Deus e a comparar o que a igreja romana dizia e o que a igreja romana pregava e o que estava na palavra de Deus. Automaticamente, diversos movimentos reformistas começaram a surgir, principalmente dentro do povo. Então nós vemos que por mais que o povo não tinha uma voz ativa para largar a igreja romana, o povo já estava descontente com a ação da igreja romana, uma vez que as suas ações não eram compatíveis com o que estava na palavra de Deus. As reformas surgem por meio de estudiosos bíblicos, por meio de padres como Martinho Lutero, por exemplo, justamente para fazer esse contraponto. E nesse contraponto, a Igreja Católica perdeu muito terreno, uma vez que para os governantes seria muito melhor estar fora de um poderio soberano da Igreja Católica, que dominava todo mundo. Então a autonomia dos países, apesar de não serem chamados países na época, mas as autonomias dessas nações começou a ficar em xeque. E eles começaram a enxergar que para eles era muito melhor que eles pudessem ter esse livre pensamento do que serem boicotados pela Igreja Romana. Então muitas nações, muitos estados, muitos reinos, melhor dizendo, começaram a se tornar protestantes. Os seus reis começaram a olhar para o protestantismo com um olhar melhor, uma vez em que grande parte da doutrina protestante vai pregar essa liberdade da igreja. Então, não há obrigatoriedade, por exemplo, de padre para se comunicar com Deus, não há necessariamente a vontade de se passar pela Santa Sé para determinadas situações. Então, isso para os governos ficou muito melhor. Então, muitos reinos começaram a se tornar protestantes. Então, com o crescimento e a expansão protestante, conforme nós falamos nas nossas duas últimas aulas, que a reforma ela se espalha pela Europa de uma forma rápida e pujante, a Igreja Católica precisa tomar ações concretas contra essa expansão. Não que a igreja não tenha tomado antes, mas essas ações eram isoladas e cada lugar tomava uma ação diferente. Com a ideia do Papa Paulo III em fazer essa contra-reforma, a ideia foi padronizar as ações da igreja contra o crescimento do protestantismo. Então, como que a igreja vai lidar com esse protestantismo? Ao invés de cada lugar tomar uma ação diferenciada, vamos unificar essas ações, padronizar e deixar elas padronizadas e ditas a todo o povo, para que fique mais fácil o combate a o que eles chamavam de heresia protestante. Então, qual que é o grande motivo da reação católica? O grande motivo é recuperar a unidade perdida e frear a ascensão protestante. Então, recuperar toda essa unidade, esses territórios em que eles perderam, não o poderio de Estado, mas o poderio de ação nesses estados, nesses reinos, melhor dizendo, e frear a ação protestante que crescia pujantemente, uma vez que os protestantes eram mais organizados, através dos seus escritos, através de confissões de fé, através de concílios. Os protestantes começaram a difundir as suas ideias com hegemonia. Então, a Igreja Católica, qual que era
a grande ação dessa reação católica? A grande ação era baseada em dois pilares. O primeiro pilar, punir os rebeldes, ou seja, punir os protestantes e aqueles que abandonaram a fé católica. E a segunda ação, o segundo pilar dessas ações, fidelizar novos cristãos. Fazer com que esses cristãos não ouvissem, fossem catequizados e fidelizados à doutrina católica, de forma que eles não ouvissem e que eles não se deixassem levar pelo que se dizia os protestantes. Quando nós falamos protestantes, quero lembrar, nós estamos fazendo uma junção do luteranismo, do anglicanismo e do calvinismo. Então, esses pilares nós vamos elencar essas ações mais à frente, mas basicamente a reação católica foi essa. Foi punir os rebeldes e fidelizar os novos cristãos. Sejam eles novos cristãos de territórios que estão sendo conquistados, tanto aqueles que abandonam novamente a fé protestante para abraçar novamente a fé católica. Lembremos que esse é o momento em que as grandes expansões marítimas, os grandes navegadores estão começando a descobrir o Novo Mundo ou as Américas e outras localidades. Então a Igreja Católica pensa, o que nós vamos fazer? Ao invés de nós deixarmos e corrermos o risco dos protestantes chegarem lá primeiro, o que nós fazemos? Nós vamos criar ações para que essas pessoas desses novos mundos descobertos, desses novos lugares descobertos, eles já comecem a ser cristãos católicos. Então, e qual que é o efeito principal dessa reação católica? Então, o que ela vai surtir de efeito que nós chamamos de positivo? Ela vai trazer primeiro a moralização do clero. Então, lembremos que nós já estudamos isso, que a visão que as pessoas, que a população tinha do clero estava completamente deturpada. Ou seja, o clero que era para ser uma geração, um povo, uma classe separada por Deus, tanto na questão de moralidade, seja ela espiritual, seja ela social, não era isso que acontecia na realidade. E o povo enxergava isso, o povo via isso. Então, a Santa Igreja já não era mais tão santa aos olhos do povo. O povo já conseguia enxergar os defeitos dos sacerdotes, principalmente, uma vez que a doutrina católica vai enraizar a importância do sacerdote e colocar essa importância e a proeminência desse sacerdote. E o povo via que o que se era dito de um sacerdote era uma coisa, e o que vivia na prática da vida dos sacerdotes da época era outra. A exemplo da usura, né, dos valores, da pompa em questão da humildade. Então se pregava humildade, mas se vivia uma vida de devassidão. Se pregava santidade, mas se vivia numa vida de fornicação dentro do clero. Daqueles que falavam que não podia existir, era eles que faziam. Então a Contra-Reforma Católica vai trazer essa moralização do clero. Ela vai tentar mudar a visão do povo, sejam eles católicos ou recém-convertidos ao protestantismo, vai dar um norte sobre como moralizar o clero e mudar essa visão que esse povo tinha dos clérigos nessa época. Em segundo lugar, fazer uma reorganização administrativa na igreja, uma vez que a forma como a igreja estava organizada administrativamente não estava adequada, não estava surtindo efeitos. Eles não estavam conseguindo barrar o crescimento protestante. Então havia necessidade de mudar essas estruturas que já estavam falidas, a fim
de barrar o cristianismo protestante e a fim de restaurar essa hegemonia, essa protensa unidade entre os cristãos, a hegemonia do poder católico em todos os territórios. Os principais precursores dessa contra-reforma, dessa ideia de contra-reformar, foram os papas Paulo III, Paulo IV, Pio V e Xistro V. Então, durante esse período, esses homens tiveram ação nessa reação católica contra o crescimento e a expansão protestante. Então, qual foi a primeira grande ação dessa contra-reforma, essa ofensiva católica contra o crescimento protestante? Foi a instalação das ordens religiosas católicas a fim de se utilizar delas justamente para essa fidelização que nós colocamos dos novos católicos e dos antigos protestantes que viriam a se tornar católicos novamente. Dentre elas vai se destacar a Companhia de Jesus, né? Que foi aí uma ordem religiosa fundada em 1534 e reafirmada por Paulo III. Ela vai, na verdade, ser feita por um grupo de estudantes, né, de Paris, e são lideradas por Inácio de Loyola, com uma intenção de realizar um trabalho missionário e educacional. Então, essa ordem religiosa católica, ela foi colocada justamente para fazer um enfrentamento aos líderes protestantes que vieram, grande parte dele, das escolas, das escolas teológicas, que vieram justamente dessa questão mais acadêmica, das academias. Então, o Inácio de Loyola, ele funda, e justamente com a aprovação do Papa, e faz essa que nós conhecemos hoje como os jesuítas. Então, qual que é a função desses jesuítas? A função deles é fazer a missão, cumprir a missão, a pregação, a divulgação das doutrinas católicas para os incautos, para os novos, e também esse enfrentamento teológico de um nível mais elevado, de um nível acadêmico.
né? Então essa é a grande missão dessas obras. Então vemos, por exemplo, no Brasil, quando nós analisamos o Brasil, nós estamos dizendo e lembrando sobre os jesuítas, em que nessas grandes navegações a igreja já se aproveitou, a igreja católica se aproveitou justamente dessas grandes navegações para chegar primeiro em alguns territórios. Então já era de costume entre eles, antes de um navio partir do porto e chegar e começar a sua viagem, já era de costume que um padre fosse até a embarcação, abençoasse a embarcação, benzesse a embarcação e desse já a extrema unção para todos os tripulantes, uma vez que eles iriam para uma viagem que não sabiam se voltariam. Então, em se aproveitando já dessa religiosidade no ambiente marítimo, a Igreja Católica se aproveita dos jesuítas para enviá-los a essas novas terras para catequizar os povos nativos. A exemplo do Brasil, descoberto em 1500. Então, em 1540, 1535, vieram para cá os primeiros catequizadores, né? Padre José de Anchieta, que era jesuíta, e nós conhecemos tanto pelo seu trabalho de colonização, de fidelização desta nova nação. E isso reflete para os dias de hoje. O Brasil é o maior país católico, né, que tem o maior número, né, de católicos declarados. Então, o propósito, e nós vemos como que era feito isso. As ordens monásticas dos jesuítas, da Companhia de Jesus, ela tinha uma ideia inicial de catequizar aos poucos. Então se criaram, por exemplo, as primeiras igrejas, trouxeram-se os primeiros símbolos da igreja, começaram a se trazer esses primeiros símbolos, uma vez que na nossa nação os povos nativos não conheciam esse ambiente. E para se dar um exemplo, começaram aos poucos a mudar essa cultura. Então o povo que andava aqui nu, eles não mudaram isso do dia para a noite. Então, para o índio, por exemplo, entrar na igreja, o catequizador, o jesuíta, dizia: olha, pode andar pelado na rua, mas na igreja é um ambiente santo, um ambiente sagrado, um ambiente em que Deus fala com o padre fala com você. Então, dentro da igreja não se pode. E aí começou-se a mudar essa estrutura, a mudar essa cultura dos povos iniciais da nossa terra, e chegou-se ao que nós somos hoje, né? Então, grande parte desse trabalho expansionista, dessa fidelização de novos cristãos católicos, tem parte com a Companhia de Jesus ou com os jesuítas, né? Os jesuítas, eles começam a fazer esse trabalho expansionista da Igreja Católica, e a exemplo do que aconteceu, como eu disse, na nossa nação. Mas uma outra ação que foi colocada, que foi feita pela Igreja Católica justamente para frear o crescimento protestante, foi o famoso Concílio de Trento, que é um concílio, ou seja, uma reunião conciliar em que todos os bispos e arcebispos foram chamados para decidir qual seria a ação da igreja contra os protestantes, ou seja, para a reafirmação de alguns dogmas católicos e para a mudança daquilo que eles achariam ser necessário. Então o Concílio de Trento ele foi realizado de 1545 a 1563, sendo esse o 19º Concílio Ecumênico da Igreja. Então o Papa Paulo III ele chamou
esse concílio com a ideia, como foi colocado, de assegurar a unidade da fé e da disciplina eclesiástica, né, no contexto da reforma que havia acontecido e da recente divisão da Europa entre protestantes e católicos. Né? Então esse concílio foi realizado na cidade de Trento, e só a escolha da cidade já nos vai trazer muita controvérsia, uma vez que os bispos, os arcebispos, eles não eram escolhidos por cidade ou por país. Né? Grande parte dos bispos e arcebispos, eles eram da Itália, eles eram italianos, justamente pela questão das famílias, dos Médicis e tudo mais. Então, grande parte dos bispos eram italianos. Então já foi escolhido, a cidade já foi escolhida a dedo para dar o resultado que satisfaria o Papa. Então nós vemos a diferença nos demais concílios da Igreja, em que nós vemos que havia uma paridade de bispos para a ação do que seria decidido. Então, diversos bispos de diversos lugares eram chamados para deliberarem sobre o assunto. Então, a Itália saiu ganhando com muito mais bispos do que havia essa necessidade na época, garantindo assim, reafirmando o poder papal e reafirmando o que o Papa queria na ação e no chamamento desse concílio de Trento. Então esse concílio ele é muito importante porque ele marca a ofensiva da contra-reforma da Igreja Católica. Ele marca essa ofensiva católica contra os protestantes. Então ele reafirma algumas doutrinas. E que doutrinas são essas? E nós vamos fazer uma análise rápida, mas comparativa, entre o que decide o Concílio de Trento e o que é a doutrina protestante. Então as decisões do Concílio de Trento, elas começam falando, por exemplo, sobre a salvação humana. Então, o que seria essa salvação humana para o Concílio de Trento? Era uma salvação diferente da salvação proposta ou dita pelos protestantes. Então, vamos colocar aí os 3 grandes períodos deste concílio. Então, o primeiro período, que vai de 1545 a 1548, são 10 sessões em que se discute e se promulgam os decretos sobre a Sagrada Escritura, sobre a tradição da Igreja, sobre o pecado original, a justificação e os 7 sacramentos que nós temos na Igreja Católica de forma disciplinar. Então, esse primeiro período, ele vai tratar desses assuntos. O segundo período, que vai de 1551 a 1552, são 6 sessões que continuam-se a promulgar os decretos contra a reforma protestante, mas reafirmando mais a Eucaristia, principalmente a questão da transubstanciação, que nós vamos falar já já, a penitência e a extrema unção. Então, esse segundo período vai tratar mais sobre a eclesiologia da Igreja. E o terceiro período, o último, que vai de 1562 a 1563, vai ser convocado pelo Pio IV, né? E são presididos aí, como nós dissemos, por grande parte dos bispos da Itália, né? Então são 9 sessões que foram realizadas, em que falaram sobre a doutrina e as reformas e a necessidade da Igreja, né? E posteriormente eles passam esse tratado para outras cidades, para outras regiões, para que eles aceitem aquilo que foi decidido
pelos poucos italianos, né? Então, eles falaram muito sobre o direito eclesiástico. Foi promulgado o primeiro Código de Direito Canônico, né? E isso determinou as ações da igreja e deu uma organizada, vamos se assim podemos colocar, na doutrina católica para combater os protestantes. Então a primeira doutrina, como nós começamos a falar, foi a questão da salvação humana, em que a doutrina reformada, a doutrina dos reformadores, afirmava que a salvação humana só depende da fé, enquanto a doutrina católica do Concílio de Trento vai dizer que a salvação é pela fé, mas também das boas obras humanas. Então eles reafirmam a necessidade das obras humanas para a salvação. O que significa isso? Significa que, na verdade, a igreja estava com esse concílio, com as decisões desse concílio, apenas reafirmando aquilo que ela queria para a sociedade. Então, se você é salvo pela sua fé, sim, mas se você não dar o dízimo, se você não se confessar, se você não respeitar o que o padre diz, se você não tiver as boas obras, se você não tiver dar as esmolas, você não é salvo. Justamente porque a igreja romana queria manter essa hegemonia, esse poder sobre as pessoas, esse poder de dizer, olha, você não é salvo sozinho, pela sua fé sozinho, você precisa de uma intercessora entre você e Deus, que é a Santa Madre Igreja. Então eles vão reafirmar que a salvação, ela não é pela fé, ela é pela fé e também pelas obras humanas. Então o homem consegue alcançar a salvação pelas suas obras, por aquilo que ele faz. Outra questão que vai ser colocada nesse Concílio de Trento é a fonte da fé da Igreja Romana. E isso é muito importante porque isso prossegue até os dias de hoje, né? Eles vão dizer que a Bíblia é a fonte de fé do catolicismo. Entretanto, ela só é uma fonte de fé se interpretada pela igreja e pelos seus sacerdotes. Então, uma vez que a ideia era que a Bíblia não chegasse, que o povo não tivesse interesse pelas Sagradas Escrituras, uma vez que alguns erros doutrinários dos padres que justificavam aí as suas ações por meio da Bíblia chegasse a essas pessoas pudessem comprovar a verdade, eles vão justificar isso através da interpretação que podia ser apenas pela igreja ou pelo seu sacerdote. Então, quando alguém lia a Bíblia e via algo de controverso na ação do padre, ele ia lá e falava, olha padre, mas na Bíblia está escrito de tal forma, está escrito isso e isso. Aí o padre vai falar, não meu filho, é porque você não entendeu a interpretação bíblica. A interpretação bíblica tem que ser feita pelo sacerdote, tem que ser feita pela igreja. E distorcia ao seu bel prazer o que o povo queria saber. Então, por exemplo, por que eles não aceitavam a reforma? E qual que era a justificativa para não ir a favor da reforma? Porque aqueles que estavam interpretando a Bíblia não eram sacerdotes, ou eram, segundo eles, sacerdotes caídos, como, por exemplo, Martinho Lutero. Mas ao falar dos reformadores, Zwinglio, a falar de Calvino, eles não eram clérigos, eles não eram sacerdotes. Portanto, a interpretação que eles fazem da Escritura está completamente equivocada, porque Deus só dá a sua completa revelação ao sacerdote. Mais uma vez, enfatizando a importância do sacerdote para que o povo tenha uma ligação direta com Deus. Então, para eu compreender o que está na palavra de Deus, eu preciso de um sacerdote, diferente do que pregava Calvino, em que as escrituras são os óculos através do qual nós enxergamos a Deus. Então não,
esse óculos para eles, na verdade, estava quebrado. Porque esse óculos só era dado, essa revelação só era dada para o sacerdote. Mais uma vez, lembro, a questão do Concílio de Trento foi reafirmar para o povo a hegemonia católica e tentar organizar isso, as respostas padrão, para que fosse dada ao povo. Então, até hoje, a fonte de fé da Igreja Católica Romana, ela não é apenas a Bíblia Sagrada. Hoje nós vemos no Catecismo da Igreja Católica que a Igreja ela acredita que está em pé de igualdade a Bíblia, que é a palavra de Deus, está em pé de igualdade a tradição da Igreja e o colégio apostólico, ou seja, as decisões tomadas pelos bispos e arcebispos. Então, para a doutrina católica, esses 3 itens, eles estão em pé de igualdade. Então, a Bíblia não é a sua única regra de fé. Existe a Bíblia, mas existem outros 2 elementos que também são a palavra de Deus. A lembrar que a doutrina católica vai nos afirmar que o Papa, falando ex cátedra, ou seja, falando sentado no trono de São Pedro, como é dito, ele está afirmando a vontade de Deus, ou seja, aquilo é palavra de Deus. Aquilo não é mais palavra humana, não é o Papa humano que está falando. Quando ele está sentado ali, é como se Deus tomasse conta dele, aquilo que ele falasse é palavra de Deus e deve ser tomado pelo católico como palavra de Deus. Então essa é a controvérsia da fonte de fé que foi afirmada no Concílio de Trento. Outra coisa que foi afirmada no Concílio de Trento e reafirmada, na verdade, foi a questão da sucessão apostólica. Então eles vão reafirmar que o Papa é sucessor direto de Pedro e, portanto, representante de Deus na Terra. Então quem era o Papa? Nada mais era do que o sucessor de Pedro. Nós sabemos e nós estudamos neste curso que a sucessão apostólica, até mesmo no período da patrística, ela aconteceu, mas isso foi deturpado durante o tempo, uma vez que não há mais uma ligação direta entre essas pessoas e os apóstolos. Então lá na patrística, no primeiro período da igreja, os primeiros pais da igreja tiveram acesso a João, a Pedro, e por isso essa sucessão apostólica continuava, eles tiveram contato. Agora, nesse período, os papas que estavam ali já não tinham mais esse acesso àqueles que foram sucessores de Pedro, né? e dos apóstolos. Não havia mais isso, uma vez que nós podemos até lembrar da época em que houveram o Papa e o Antipapa, e não se sabia quem era o Papa de verdade. Nós já estudamos um pouco sobre isso. Então, a grande questão era reafirmar que o Papa representava Deus na Terra. Então, reafirmar esse poder papal justamente para que as nações, os reinos estivessem ainda subjugados à doutrina católica, ou seja, a necessidade de alguém que os representasse para Deus, de alguém que dissesse, não, realmente o seu trono foi confirmado por Deus. Por quê? Porque eu sou o Papa, eu sou representante de Deus, e por eu ser representante de Deus eu posso afirmar isso. Então, a grande jogada do Concílio de Trento foi afirmar isso. Lembremos da grande controvérsia, no caso até hoje, essa sucessão apostólica ela é defendida justamente lembrando o texto bíblico, né, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós cremos que Jesus estava falando sobre si, ou seja, ele estava fazendo a linguagem em que Jesus utiliza, ele fala tu és Petro, ou seja, fragmento de pedra.
ou seja, uma pequena pedra. E sobre esta pedra, ou seja, Petra, que aí sim é rocha inamovível, rocha inabalável, sobre esta pedra, ou seja, sobre eu, Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembremos também e reafirmemos isso, é muito importante reafirmarmos isso, que o próprio Pedro vai escrever e vai reafirmar que a pedra viva é Jesus Cristo e não ele. Paulo também em diversos textos vai afirmar que a pedra fundamental é Jesus Cristo. Então por isso que nós não cremos nessa sucessão apostólica, no papado, porque em estudando e compreendendo os termos grego, Petrus e Petra, nós vemos a diferença do que Cristo estava tentando dizer. Então, na doutrina católica, eles criam que o Papa era o sucessor de Pedro e representante de Deus na Terra porque tinha as chaves, né? Foi dado a ele as chaves da igreja, segundo a doutrina católica. Outra coisa que o Concílio de Trento vai afirmar novamente é a questão da ceia do Senhor, né, da Eucaristia, sobre a transubstanciação. Então vocês vão ver que tudo que a igreja defendia e defende sempre foi primando pela importância da igreja e a importância do sacerdote para o povo. Então a transubstanciação, o que significa isso? Significa a transformação da substância. Então há uma presença de Cristo física nos elementos da Eucaristia. Então quando há essa necessidade de haver um sacerdote. Então quando o sacerdote ele ora a Deus, naquele momento o pão ou a hóstia e o vinho, eles se transformam em corpo e em sangue. Por mais que os acidentes, ou seja, que os elementos visualmente ele continua sendo pão, continua tendo gosto de pão, continua sendo vinho e continua tendo gosto de vinho, aquilo é literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Então aqueles elementos se transformam em corpo e sangue de Cristo, justamente enfatizando novamente a importância do sacerdote. Sem o sacerdote, o pão não se transforma em carne e o vinho não se transforma em sangue. Então, para ter a transubstanciação, eu preciso de um sacerdote. Não pode um leigo orar e Deus transformar aquilo, porque há necessidade de alguém que tenha ligação direta com Deus. Então reafirma-se a transubstanciação contra a consubstanciação de Lutero, em que vai dizer que eles não se transformam, mas há uma presença de Cristo ali nos elementos. Então tem elemento pão e elemento corpo e sangue de Cristo. Do memorial dito por Zwinglio, que na verdade os elementos eles apenas simbolizam o corpo e o sangue, nos remetem em memória de mim, e a doutrina mais apurada de Calvino, que vai crer na presença mística de Cristo, não nos elementos, mas no ambiente e nas pessoas que ali estão, porque creem, lembrando do princípio ex opere operato, ou seja, não é o sacerdote que vai trazer e fazer aqueles elementos serem, e sim a fé da pessoa atrelada àquele momento vai fazer com que aquilo seja para ela corpo e sangue de Cristo. O Concílio de Trento vai também trazer a criação dos novos seminários, com a estratégia de catequizar e formar novos sacerdotes.
Então, por isso que até hoje nós temos os colégios católicos. Os colégios católicos surgem nesse momento do Concílio de Trento. Para quê? Para oferecer aos leigos não só a questão, e na época nem era tanto a questão, das matérias humanas e exatas, como matemática, filosofia, mas justamente para incutir nessas pessoas, nessas crianças que estão crescendo e tudo mais, para incutir a doutrina católica, o padrão de vida católico, o pensamento católico. Então, eles começaram a perceber que é mais fácil quando você pega os novos, como no caso do Brasil, né, e de outras nações que foram descobertas, que não têm um contrassenso, e dos pequenos, que já crescem com aquilo dentro de si. E na formação de novos sacerdotes, por quê? Era muito importante essa formação de novos sacerdotes, porque quanto mais sacerdotes eu tinha, mais eu podia alcançar e mais eu podia barrar o crescimento protestante. Então, se eu tenho no pequeno vilarejo, eu não tinha um sacerdote, agora eu posso levar um sacerdote para lá, para quando os protestantes chegarem, ou o meu povo já está catequizado, ou ele poder combater a doutrina protestante que vai ser difundida ali. O Concílio de Trento vai reafirmar também o celibato clerical, ou seja, apesar disso já ser um padrão na igreja, o Concílio de Trento vai reafirmar isso justamente para desfazer a ideia que o povo tinha sobre os próprios clérigos, sobre os padres, sobre os párocos, sobre os bispos da igreja. Então, nessa época, se pregava, como eu disse aí no início, se pregava contra a fornicação, mas os próprios clérigos faziam isso meio que escondido do povo, mas o povo sabia, ficava sabendo. Então, o que a igreja decidiu através do Concílio de Trento? Nós vamos reafirmar isso para mudar a visão do povo em relação a nós. Uma vez que eu aproximo o sacerdote do povo, eu tenho como conquistar o povo e fidelizar esse povo. Então, sendo eles os representantes de Deus, foi oficializado, se podemos assim dizer, o celibato clerical, né? Foi colocado também o catecismo da igreja, que é uma lista de dogmas da igreja, colocando isso em primazia. Justamente porque eles se espelharam, por exemplo, na patrística, onde os pais da igreja, uma vez que a difusão de doutrinas erradas, de heresias, eram muito grandes, então o que os pais da igreja, lá nos primeiros séculos, fizeram? Fizeram os credos. O credo apostólico, né? E nesses credos eles reafirmavam as suas doutrinas, justamente para que ficasse incutido na cabeça do povo e o povo não fosse enganado por vãs doutrinas, né? Pelo agnosticismo, pelo marcionismo, por todas essas interpretações erradas da palavra de Deus. Então, o pessoal do Concílio de Trento se espelha nisso para fazer o catecismo. Então, o que é o catecismo? É a lista de dogmas da igreja, de uma forma mais resumida, uma vez que o povo não tinha acesso à Bíblia, né? De uma forma mais resumida, para incutir isso na cabeça das pessoas, para que as pessoas, quando fossem confrontadas por um protestante, elas, não, mas o catecismo diz tal coisa, né? Então, para que aproximar da igreja. Então, nunca foi intuito da igreja o catecismo para o estudo dos leigos, se podemos assim dizer. A ideia foi simplesmente dar um parâmetro rápido e definitivo. Então, não era algo como, por exemplo, os concílios que foram feitos pelos protestantes, né? Os que os protestantes colocavam, né? A ideia dos protestantes era trazer o que eles acreditavam com a referência bíblica disso, para que a pessoa olhasse e através do que ela visse, ela tirasse e chegasse ao esclarecimento.
O catecismo não. O catecismo foi a imposição de uma lista de dogmas da igreja para os fiéis católicos, justamente buscando não esse entendimento, não essa ideia de se buscar o conhecimento, mas apenas de reafirmar isso na cabeça daqueles que criam no catolicismo. E, por fim, né, foi feito o Index Librorum Prohibitorium. O que é o Index Librorum Prohibitorium? Ele era uma lista de livros proibidos pela igreja, né, aos católicos. Então o católico não podia ler esses livros. Era pecado ler esses livros. Né? A primeira grande lista saiu em 1564, né, com diversos livros e escritos, principalmente de Calvino, dos calvinistas, dos luteranos, né, justamente com a hegemonia, tentando garantir a hegemonia da Igreja Católica. Então, olha, toma cuidado. Ler um livro protestante é pecado, né? Deus castiga, né? É um pecado mortal, justamente para que as pessoas não tivessem acesso. Então pense numa pressão psicológica nessas pessoas. Então não pode ler, é pecado, é do diabo, é do diabo, é do diabo. E se as pessoas lessem isso, o diabo ia entrar na mente delas e ia fazer com que elas perdessem a sua salvação. Então, os católicos se afastavam justamente desses livros, que era justamente uma forma para frear o crescimento protestante. Uma vez que nós já colocamos que o crescimento protestante, ele se dá em grande parte por meio dos livros, por meio da imprensa, por meio do que os protestantes produziam de material. Então esses aí foram elementos para fidelizar os cristãos, os que já estavam e os novos cristãos. Agora, qual foi a forma que eles fizeram para punir os rebeldes? Justamente o Tribunal da Santa Sé, o Tribunal da Inquisição. Então, em 1231, foi instituído o Tribunal da Santa Sé, né, da Inquisição. Porém, que isso aí foi na época do crescimento muçulmano, das cruzadas, né? Porém, nesse período da escolástica, no período da Idade Média, isso já estava desativado, não havia essa necessidade, uma vez que a igreja era soberana. Então o Concílio de Trento ele vai reativar essa Inquisição, ele vai dar legalidade novamente às torturas contra os protestantes, justamente para expurgar os seus pecados. Então, diversas máquinas de tortura, não só psicológica, mas física, levavam os cristãos protestantes que eram pegos pelos católicos, pegavam eles pela morte, né? Na verdade pela morte, né? Então se fazia diverso sofrimento. Então isso também ia na cabeça do católico: se eu me torno protestante, eu vou sofrer tortura de morte, né? Então tanto que o Tribunal da Santa Inquisição foi pelo último Papa João Paulo II, ele pede, através de uma bula papal, perdão pelas atrocidades que foram feitas no Tribunal da Inquisição. A morte bárbara de diversos protestantes, anabatistas, todo mundo que se opunha à visão católica, num território católico, passava por esse Tribunal da Inquisição, que queimava livros e que fazia uma verdadeira caça às bruxas, né? Então não bastava você ter provas sobre alguém ser protestante. Então a simples denúncia de que alguém era protestante ou que se tornara protestante fazia com que a pessoa tivesse que passar por esse tribunal e pelas torturas, né,
que esse tribunal ele trazia. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre um período muito importante, porque a Guerra dos 30 Anos ela vai nos trazer uma dimensão, mesmo que básica, sobre essa guerra protestante católica. Lembremos que quando eu falo protestante, eu estou dizendo dos luteranos, estou falando, colocando todos juntos, os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, os movimentos como anabatistas, dentre outros, né? Então, a Guerra dos 30 Anos é um grande exemplo para nós, porque vai mostrar como os ânimos estavam acirrados. E isso nós estamos falando de uma disputa regional. Você imagine uma disputa na Europa inteira, né? Passando do campo das ideias, passando do campo da interpretação, da hermenêutica, da exegese bíblica, para os confrontos físicos. Então, o que o que foi a Guerra dos 30 Anos? Então, lembrando que o surgimento do protestantismo, ele marca a não necessidade do catolicismo. Então, a grande questão do protestantismo e da guerra dos católicos contra os protestantes não é que os católicos estavam apenas defendendo as suas ideias ou defendendo o seu Deus, a sua forma de adorar a Deus. Era justamente pela questão da necessidade do catolicismo. Então o catolicismo estava brigando pela sua sobrevivência, porque o protestantismo ele não tinha parte com o catolicismo. Então, o protestantismo vem para fazer uma oposição mesmo às ideias católicas. Então, os papas, os bispos, eles começaram a perder. Então, as cidades, por exemplo, que se tornavam protestantes, removiam as terras da igreja, removiam os salários, os dízimos que as nações pagavam à Santa Sé. Então, o surgimento do protestantismo causa isso. E existia, nessa época, um princípio da paz de Habsburgo, que dizia cuius regio, regio religio. O que é o cuius regio, regio religio? A religião daquele que está regendo, ou seja, do governante, precisa ser a religião do seu povo. Então, isso era um precedente para as nações. Então, se o líder da nação, o rei, imperador, ou seja, qual for a nomenclatura, ele fosse católico, a nação, os seus súditos, precisavam ser católicos. Então, quando assumia alguém ao trono, alguém ascendia ao trono de algum reino, dava-se um período para que aqueles que estavam no reino e não aceitassem a religião do seu senhor, do seu rei, fugissem e saíssem para outra região, para outro reino em que eles aceitassem isso. Agora, no Sacro Império Romano-Germânico, em que nós vamos tratar como Alemanha, existia uma paridade, porque a forma de governo no Sacro Império Romano-Germânico era diferenciada. Então existia um imperador que reinava sobre todos os reinos e diversos reinos com os seus reis ou príncipes governando em cada localidade. Então o Sacro Império Romano-Germânico ele não era uma hegemonia. Então existiam reis protestantes, príncipes protestantes e príncipes católicos. Acontece que na Boêmia, na Boêmia, melhor dizendo, que era predominantemente protestante, o imperador da época do Sacro Império Romano Germânico, que era Matias,
ele coloca para governar um senhor chamado Ferdinando II. Só que ele era católico, apostólico romano. E se fosse seguir o princípio cuius regio religio, os súditos ali daquele reino precisavam sair. Mas nós estamos falando aí de quase 100% da população. Só que ele não quis saber. Ele saiu quebrando as igrejas protestantes, tirando os protestantes, né, os clérigos protestantes, e isso desagradou a população. De forma que a população foi até o Palácio de Praga e joga alguns governadores dali pela janela, mostrando a sua insatisfação. A grande questão é que esse Fernando II, ele se torna o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí, quando ele se torna imperador, o povo da Boêmia coloca Frederico V, que era um protestante, coloca ele sob o trono, né, da Boêmia. E aí, Fernando II, ele não vai aceitar, porque ele era católico fervoroso. E Fernando declara que dentro do Sacro Império Romano Germânico, naquele momento, só seria aceito o catolicismo como religião oficial. Então ele era o rei ali da Boêmia, ele se torna imperador do Sacro Império, e o seu sucessor é protestante, e ele não aceita a relação do cuius regio religio, porque ele, como imperador, não deveria se meter na questão de cada reino. Só que ele, por ter sido rei desse estado, desse reino, ele baixa um decreto. E aí, dentro do Sacro Império Romano Germânico, acontece a Grande Guerra dos 30 Anos. Por que isso acontece? Porque os reis protestantes vão se reunir na chamada União Evangélica. E os reis católicos vão se reunir na chamada Liga Católica. E eles vão começar dentro do seu próprio território a fazer uma guerra para ver se o protestantismo, se fica o protestantismo ou se fica o catolicismo. Acontece que o imperador Fernando II, ele era de uma família da Casa dos Habsburgo. E essa família tinha hegemonia em outros países. Por exemplo, a Espanha, o norte da Itália. Então o que ele faz? Para ganhar a guerra com os protestantes, então uma guerra que é local, o que ele faz? Ele chama os seus parentes, que são católicos de outros reinos, para entrar no Sacro Império Romano Germânico e ajudar ele a fazer com que os protestantes percam. Então a Espanha entra na guerra, o norte da Itália ali, que também é governado, e outras nações poderosas da família dos Habsburgo entram na guerra, justamente para fazer com que o catolicismo ganhe. Só que quando isso acontece, ele abre precedente para outras nações protestantes também entrarem na guerra, como a Dinamarca, como os holandeses e como a Suécia. Então, dentro do Sacro Império Romano Germânico, existia uma verdadeira guerra mundial. E tudo isso motivado por catolicismo e protestantismo. Então olha como esse assunto na época foi tão importante que a religião começou a mexer com questões de Estado, com questões políticas, né, dos reinos ali. E acontece
que essa guerra se prolongou de tal forma que foi a Guerra dos 30 Anos, dizimou ali o Sacro Império Romano Germânico, a Alemanha, vai dizimar. E tem algo aí muito interessante, porque a França, que não se meteu nessa guerra nos primeiros tempos, ela era católica. Só que como ela estava ali entre a Espanha, o norte da Itália e outros territórios que a família dos Habsburgo dominavam, eles decidem entrar na guerra através de Richelieu, que era o comandante ali. Eles entram na guerra a favor dos protestantes. Então, uma nação católica ajuda os protestantes dentro do Sacro Império Romano Germânico para que os Habsburgo não ganhassem. Qual foi o pensamento da França? Se eles ganham agora, vamos ter mais uma nação governada pelos Habsburgo, logo mais quem eles vão atacar, o próximo alvo é a França. E com essa intervenção dos católicos da França ajudando os protestantes dentro do Sacro Império Romano Germânico contra os católicos da Espanha e do próprio Sacro Império Romano Germânico, a guerra chega ali a um grande impasse, até que o imperador ele decide fazer a paz de Westfália. Então é um grande tratado em que autoriza os reis ali a permanecerem com a sua religião, cada território com a sua religião. Então vejam o porquê trazer a Guerra dos 30 Anos. Porque isso dizimou um país por causa de uma questão católica ou protestante. Então, isso nos mostra o quão importante foi a reforma protestante, porque ela não mexeu apenas na questão religiosa, ela mexe com a questão social, ela mexe com a questão de Estado, com a questão de soberania, tanto que a paz de Westfália vai trazer, na verdade, a grande questão de soberania. Então, cada território com o seu povo, com a sua religião, debaixo do seu governante, não pode ser dizimado ou não havia legitimidade de outras nações para entrar nessa guerra. Tudo por causa do bendito do Fernando II. Né? Então isso nos mostra o quão importante foi esse tema para a época e como fez essa grande divisão e como fez essa diferença na sociedade na época. Então a reforma protestante ela não para na questão religiosa, ela trabalha também com a questão social, com a sociedade da época, com os costumes, com os valores da época. Ela vai mexer e dar uma profunda transformação social na Europa nesse tempo. Muito bem, chegamos aqui ao final de mais uma importante aula sobre a história da Igreja. Hoje nós aprendemos um pouco sobre a Contra-Reforma Católica, mostrando que ela é baseada em dois grandes pilares. O primeiro deles nada mais é do que punir os rebeldes. A segunda questão é fidelizar os novos cristãos, tentando recuperar a hegemonia do poderio católico, trabalhando sobre a moralização do clero e a reorganização administrativa da Igreja. E por meio disso foi-se utilizada as ordens católicas como a Companhia de Jesus ou os jesuítas, justamente para essa expansão, e o Concílio de Trento, que reafirmou algumas convicções católicas
contra as convicções reformadas, como a salvação humana, que para a doutrina católica também depende das obras, sobre a fonte de fé, que também apenas é válida se interpretada pela igreja e pelos seus sacerdotes, a transubstanciação, novos seminários, o índice, que é o Index Librorum Prohibitum, que é os livros proibidos de serem lidos pelos católicos. Também a reativação do Tribunal da Inquisição, onde eram torturados aqueles que eram opositores ao catolicismo. E finalizamos falando sobre a Guerra dos 30 Anos, trazendo aí as transformações não apenas religiosas, mas sociais, morais da época, que o protestantismo trouxe com a sua reforma. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Na próxima aula nós estaremos tratando sobre pontos principais e cruciais da reforma. Falaremos um pouco mais a fundo sobre esses pontos, que são pontos convergentes entre os reformadores, e falaremos sobre dois grandes e importantes movimentos, que são os anabatistas e são também os puritanos. Como que chega a isso, o que eles acreditam, como eles se organizaram e quais as suas regras de fé. Nós louvamos a Deus pela sua vida e queremos mais uma vez encerrar com oração. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós entramos na Tua presença, agradecidos por esse momento de aprendizado, por termos, meu Deus, a certeza da presença do Teu Espírito Santo iluminando as nossas mentes, para que nós entendamos, meu Deus, e para que nós aprendamos a dar contrapontos, meu Deus, a alguns dogmas que são hereges e que não estão de acordo com a Tua palavra. Nós Te agradecemos, meu Deus, porque em meio a tudo isso, o Senhor levantou homens que reformaram, Senhor, a igreja e o pensamento cristão. Obrigado, meu Deus, porque a doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus chegou até nós. Nós Te agradecemos porque mesmo tendo sido feita uma contra-reforma, isso não prosperou, Senhor, e a Tua palavra chegou até nós, Pai. Nós Te louvamos por isso, porque temos liberdade, a liberdade de olhar as Escrituras, a liberdade, Senhor, de tê-las conosco, porque nós Te agradecemos, Senhor, porque essa oportunidade nos foi dada para que nós amemos a Tua palavra. Então, Senhor, nós Te pedimos, coloque em nossos corações cada dia mais amor pela Tua palavra. Nos dá, meu Deus, o discernimento correto para darmos valor, Senhor, à Tua palavra. Darmos valor pela Bíblia que nós temos em casa. Amarmos esse livro, lermos esse livro, nos deleitarmos nos Teus estatutos, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Te louvamos porque nesse momento de aprendizado nós fomos enriquecidos. Eu quero Te pedir por cada aluno, Senhor. Cada aluno desse curso que ouviu, meu Deus, esteve atento até esse momento conosco, aprendendo sobre a história da igreja. Que possam ser amantes e praticantes da Sua palavra, Senhor. Porque nós vemos nesse exemplo, meu Pai, nós vemos nesses exemplos históricos a dificuldade que esse povo teve para que hoje a Tua palavra chegasse até nós. Faz de nós, meu Deus, de cada um de nós, cada aluno, um amante da Tua palavra, Senhor. Senhor, que dê valor aos Teus estatutos, Senhor, e que nós possamos guardá-los dentro do nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor, e para termos uma vida abençoada na Tua presença, Pai.
Abençoe a cada um, instrumentalize a cada um dos alunos, meu Deus, para que essa verdade chegue, Senhor, aos ouvidos de outras pessoas e que elas tenham liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Obrigado por cada um. Eu te agradeço pela vida de cada aluno, Senhor. Senhor, pela disponibilidade deles em aprender a tua palavra. E queremos te pedir, fica conosco, Senhor, para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, através do conhecimento que adquirimos no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E nós te aguardamos para a nossa próxima aula, querendo Deus. Fique na paz do Senhor.